Salve a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, mais uma vez, né? Pedindo para que o Senhor venha fazer a obra dele, a vontade dele e que tudo seja para ele, né? Eu peço que o Senhor venha nesta noite falar com os nossos corações de uma forma especial. Né? A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi uma palavra assim que no começo eu falei, Senhor, mas na maioria das vezes nós já somos, todos nós, né, já somos teus filhos, já somos, já estamos na tua presença, né, já somos batizados. Por que essa palavra? Aí o Senhor colocou no meu coração que mesmo nós já no caminho dele, mesmo nós já conhecendo quem é ele, nós precisamos a cada dia lembrar que nós somos um filho pródigo na presença do Senhor. Que nós precisamos lembrar a cada dia de que o Senhor, ele é o nosso Pai. E independente se estamos aqui, nós precisamos do abraço dele. Nós precisamos ouvir ele nos dizer: vem, filho, vem, minha filha, porque eu estou aqui e eu estou te esperando. Aleluia. Então que nesta noite a igreja possa receber esta palavra da forma em que eu recebi e que o Espírito Santo venha desde já estar quebrantando os nossos corações para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Que nesta noite eu te lembro mais uma vez que não seja uma Solange aqui em cima, mas que seja a voz de Deus no seu coração. Amém. Então que você possa neste momento estar pedindo para que o Senhor já esteja falando com você. O texto que vamos ler é um texto conhecido, é um texto que o Senhor já tem falado muitas das vezes com nós, né? Que então nesta noite ele venha cumprir mais um pouquinho daquilo que ele tem neste lugar para fazer. Glória. Amém? Convido você a estar abrindo a sua Bíblia em Lucas 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. A palavra do Senhor diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, que cabe a mim. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus, aleluia. Glória, grande fome. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforrocas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão como fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
E levantando-se foi para o seu pai. E vinha a ele ainda de longe, quando seu pai avistou. E compadecido ele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu creio que a igreja já conhece, esse texto, então por isso que eu não vou ler até o fim, tá bom? Mas durante a mensagem, aí eu vou falando para a igreja o que Deus vai colocando no meu coração. Aqui, o que eu pude entender e o que o Espírito Santo colocou no meu coração é sobre nós como os filhos do Senhor. É quando nós estamos na presença do Senhor, é quando nós conhecemos a palavra do Senhor, mas vem o mundo aí fora e oferece a nós algo de precioso aos nossos olhos, algo que aparentemente é aquele momento feliz para nós, é um momento em que nós precisamos desfrutar daquilo. E muitas das vezes a gente, por não ter a convicção de quem é Deus, de que Deus tem um plano nas nossas vidas, então nós nos afastamos da presença do Senhor. E o que eu vejo aqui é que aquele homem, aquele moço, quando ele foi e pediu para o seu pai, para que o seu pai desse para ele parte do que ele tinha, parte daquela fazenda, ele queria realmente saber o que tinha lá fora. O que o pai dele não conseguia mostrar para ele ali, mas que ele poderia conhecer, que ele poderia viver uma vida diferente. Trazendo para nós como cristãos, como servos do Senhor, o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que muitas das vezes a gente tem tudo na casa do Senhor, a gente vem aqui para a igreja, a gente tem o nosso alimento espiritual, a gente tem a convicção de que Deus pode todas as coisas nas nossas vidas, mas mesmo assim, quando nós não estamos firmados na presença do Senhor, nós desejamos ir para fora, nós desejamos conhecer o mundo lá fora, achando que aquele mundo que a gente vê as pessoas felizes, aquele mundo que a gente olha no Facebook, a gente vê aquelas pessoas com sorrisos alegres, a gente vê aquelas pessoas mostrando felicidade. Muitas das vezes a gente acha que se a gente for lá fora, a gente também vai ser igual. E a gente deixa tudo aquilo que a gente já conquistou na presença do Senhor de lado. Então aqui eu aprendo que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual com Deus, porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, muitas das vezes nós estamos falando algo do Senhor, mas a gente também está lá no mundo, fazendo o que o mundo quer. Muitas das vezes você entra aqui, você conta os minutos no relógio para o culto acabar, porque você tem algo lá fora a fazer. A sua preocupação está lá fora, a sua preocupação está lá na sua casa. Então você deixa de verdadeiramente comer o pão que o Senhor tem para você por causa da sua preocupação. E aí com isso, o Espírito Santo ele vai diminuindo nas nossas vidas, porque quando nós ficamos ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que havemos de fazer, pelo que havemos de comer, pelo que havemos de buscar lá fora, o Espírito Santo ele vai se apagando, porque o que nos acende na presença do Senhor para termos fé é o Espírito Santo. E eu aprendi aqui, quando eu falei para o Senhor, Senhor, mas o que o Senhor quer revelar? O Senhor mostrou claramente, muitos estão na minha presença, na minha casa, mas não estão ali verdadeiramente ouvindo a minha palavra. E é como o pastor falou, que muitas das vezes a gente vem, a gente escuta, mas a gente não consegue praticar. A gente não consegue ganhar uma alma lá fora, porque a nossa preocupação ela é tão grande que quando a gente vai falar de Cristo, a gente não consegue transmitir o que realmente é Cristo. E muitas das vezes a gente olha e fala assim, Senhor, mas eu falo tanto de Ti, mas as pessoas não querem dar ouvido.
Mas aí a gente se pergunta, será que as pessoas não estão dando ouvido? Ou será que eu não estou conseguindo contagiar as pessoas com o que eu estou fazendo? Porque eu aprendi já que não é o meu falar, mas é o meu testemunho. Não é o tanto que eu falo, o tanto que eu prego, o tanto que eu oro, mas sim é o que vê em mim. Então não adianta, às vezes a gente se preocupa tanto em mostrar que somos crentes, mas infelizmente o nosso testemunho diz ao contrário. Então aqui eu aprendi que quando a gente sai da presença do Senhor, quando a gente vai, e a gente vai de qualquer forma para a presença do Senhor, o Senhor, Ele vem, Ele quer nos abraçar, Ele quer nos mostrar que está ali. Mas a nossa incredulidade de acreditar na palavra dEle, de acreditar no que sai deste altar, é tão pouca, que não dá para o que o Espírito Santo tem para mim e para você. Porque a gente começa a desacreditar. Eu fui lá na igreja, mas será que é para mim aquela palavra? O será impede o mover de Deus nas nossas vidas. Quando a gente fala o será, é o Senhor falando para nós, você não está acreditando, você não está determinando que sou eu na sua vida, porque o seu será está impedindo de mostrar quem eu sou na sua vida. E o que me chama mais atenção ainda nesse texto é que depois que aquele jovem ele saiu, depois que aquele jovem desfrutou de tudo, perdeu tudo que tinha, daqui a pouco ele resolve se arrepender da escolha dele, ele resolve se arrepender do caminho que ele escolheu, e ele retorna à casa do Pai. Aqui eu aprendo que para ele fazer isso, primeiro ele teve que renunciar o pensamento, o querer, a vontade dele. Ele teve que renunciar a sua arrogância, ele teve que renunciar tudo aquilo que ele achava que era certo, para tentar voltar para a casa do Pai. E hoje o Senhor pergunta para mim e para você, o que você precisa renunciar para receber de mim nesta noite o meu abraço? O que você precisa deixar de lado para receber de mim o que eu tenho para te dar? Hoje o Senhor pergunta, o que você está fazendo aqui? Você veio realmente para me buscar? Você veio realmente para me adorar? Ou você veio aqui só porque você não tinha nada de melhor para fazer? Qual é o teu coração na presença do nosso Pai nesta noite? Qual é o meu coração na presença do Senhor nesta noite? E o que me chamou a atenção nessa palavra é que nunca me aconteceu o que me aconteceu ontem. Ontem eu estava na minha casa, eu até lembrei da nossa irmã Andréia, eu estava na minha casa e de repente meu marido pegou a flauta para tocar, porque ele toca a flauta, e naquele momento ele começou a louvar a Deus com a flauta, e ele falou assim para mim assim, canta. Aí eu comecei a cantar, mas eu não estava sentindo ali a comunhão do Espírito Santo ainda. Aí eu falei, Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou sentindo a tua comunhão. Aí ele falou assim para mim assim, nossa, mas hoje você está cantando diferente, ele falou. Aí dentro de mim eu falei, Senhor, eu estou preocupada com o meu amanhã, mas eu não estou conseguindo entrar aqui na comunhão. E daqui a pouco eu comecei a cantar. E nós louvando hinos, um mais lindo do que o outro, e a palavra do Senhor foi entrando na minha vida. E de repente ele falou assim para mim assim, falta um hino para você entrar para você ler a palavra. Eu falei, não sou eu que vou ler a palavra, quem vai ler a palavra vai ser você. Aí ele falou, não, porque você tem mais comunhão do que eu, então você vai ler a palavra. E ali naquele momento eu falei para o Senhor dentro do meu coração, Espírito Santo, a palavra eu já tenho, porque o Senhor me deu. E essa palavra é para Ele. Ele não está aqui, mas essa palavra é para Ele. E ali naquele momento eu fiquei louvando. Ele parou de tocar, ele foi para o quarto e eu continuei louvando. Aí o Espírito Santo falou para mim, sabe aquela palavra que você está lendo? Sabe aquela palavra, o filho pródigo, lembra? Aquela palavra, vai lá no quarto e dá para ele ler. Não leia não, dá para ele ler. E eu fui lá e peguei a Bíblia e falei aqui, ó, o Senhor revelou a palavra.
mas quem vai ler vai ser você. Glória a Deus. Aí ele falou, mas eu vou ler? É para você ler. Eu falei, não, você lê. E ele começou a ler. Aí ele virou para mim e falou assim para mim assim, eu fui procurar o que era dracma. Aí o Zequinha respondeu para mim, mas dracma não é dele, sabe o que é? Aí eu falei, deixa. Aí daqui a pouco ele começou e nós começamos a falar das coisas de Deus. Nós começamos a falar da palavra de Deus. E Deus me usou naquele momento. E eu fiz a pergunta que o pastor fez outro dia aqui. Eu falei assim para ele assim, legal, você deixou de servir a Deus. Você está como esse filho pródigo. Você voltou para o mundo. Se afastou das coisas de Deus. Não que ele foi para o mundo, igreja. Ele só se afastou da casa do Senhor. Aí eu peguei e falei para ele assim, eu vou te fazer uma pergunta. E essa pergunta vai ser para mim e para você também. O que você deixou de ganhar tendo a sua escolha na presença do Senhor? Quem mais perdeu de não obedecer o que Deus tem falado? Quem mais perdeu? Foi você ou fui eu? Quem tem perdido quando você diz não para o Senhor? Quem tem perdido quando você deixa a sua escolha falar mais alto do que o que Deus quer para você? Quem tem perdido? Quem tem deixado de desfrutar as riquezas do Senhor quando você diz não para o Senhor? O Senhor, Ele quer nesta noite te renovar. Ele quer nesta noite buscar você. Ele quer te abraçar. Ele quer dizer, vem, não importa o que você já fez. Não importa os teus pecados. Não importa se você um dia escolheu voltar para trás. Não importa se as suas atitudes do dia a dia têm manchado as suas vestes. Não importa, porque eu estou aqui e eu quero lavar as suas vestes. Eu quero te dar uma roupa nova. Eu quero te dar um calçado novo. Eu quero fazer uma nova aliança com você nesta noite. Eu quero fazer uma aliança de paz, uma aliança de alegria, uma aliança de esperança, uma aliança de renovo. Eu quero trazer de volta a tua chama. Eu quero trazer de volta o primeiro amor na tua vida. Aquele amor que quando você olhava para mim, você me queria, você me desejava. Aquele amor que você não conseguia ficar um dia sequer sem a minha presença. Você me chamava a qualquer hora. Você me buscava a qualquer hora. Eu quero voltar a ter esse encontro com você. Vem, meu filho, vem, porque eu estou te esperando, diz o Senhor nesta noite. Vem, filho meu, porque eu te espero nesta noite. Eu quero tirar todas as mágoas do teu coração. Eu quero secar as tuas lágrimas nesta noite. Eu quero te dizer bem de pertinho que eu te amo e que eu sou o teu Pai. É eu que cuido de você. É eu que estou aqui com você nos momentos que você sente dor. Nos momentos que você não acredita mais em nada, sou eu que estou ao teu lado. Sou eu que te carrego no colo.
Porque não adianta, é como eu falo para Deus quando eu estou aqui. Não adianta, Deus, eu subir lá no altar se eu não tiver com a verdadeira comunhão contigo. Não adianta. Não adianta. Quando o pastor me chama para mim vir aqui em cima, eu tento me desligar das coisas da terra. Eu tento me aproximar mais de Deus, porque eu sei que esse lugar é santo. Eu sei que esse lugar é puro. E eu sei que se eu falar algo aqui que o Senhor não quer, eu vou pagar o preço. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que a palavra do Senhor, ela pode te dar vida, mas ela mal falada, ela pode te levar à morte. Porque se você interpretar algo errado, e você ouvir algo que não está aqui, e eu tentar enfiar na sua mente, e amanhã sua alma for para o inferno por causa de uma palavra que sai da minha boca, eu sei que eu vou pagar esse preço. Então eu falo para o Senhor: Senhor, não permita, Pai, não permita que eu suba de qualquer forma. Eu prefiro, Senhor, que o Senhor impeça do que eu suba lá e tenha que pagar por alguém. Então, irmãos, antes de falar para vocês, por mais simples que seja a palavra, eu busco primeiro o Senhor. Eu tenho que estar em comunhão com o Senhor. Eu tenho que desligar das coisas do mundo para me ouvir a voz de Deus. Porque é maravilhoso quando a gente sobe aqui, que a gente pode levar uma palavra para vocês. Mas é gostoso demais quando a gente está sentado aí e a gente está ouvindo, porque é uma escolha minha pôr em prática ou não. Aí eu posso escolher se eu quero ouvir e praticar o que sai daqui, ou se eu quero continuar da forma que eu estou. Mas quando o Senhor usa nós aqui em cima, nós mulheres, o irmão Paulo, né? O pastor já não fala sobre o tipo do Senhor. Eu falo mais de nós irmãos na casa do Senhor. Quando o Senhor me chama aqui, através da vida do pastor, a responsabilidade é muito grande. E o que me alegra é saber que o Senhor me dá garantia de que a palavra dele não volta vazia. Por mais simples que ela venha a ser, ela não volta vazia. Porque cada um de nós que subimos aqui em cima, nós colocamos lá diante do Senhor. E a gente não sabe como entram os corações aqui. Eu vejo aqui vários rostinhos, mas o que você realmente sente, só o Espírito Santo sabe. E se o Senhor deu essa palavra para mim e para você, é que Ele quer resgatar a chama dele em nós. Ele não quer nos ver comendo bolotas de porco. Ele não quer. Ele usou essa parábola aqui. Mas se a gente for analisar essa parábola, é uma verdade para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós escolhemos as bolotas do porco do que comer da mesa do Senhor. Às vezes a gente acha que as nossas escolhas é mais certa. Hoje eu vou levar a vida assim porque tá bom. Mas se a gente for parar para ver, haverá uma consequência das nossas escolhas. E esse jovem aqui, ele se arrependeu e voltou para casa do Pai. Aleluia. Ele reconheceu que sem Jesus não dá.
ele reconheceu que ele precisava do abraço do Pai. Como eu e você reconhecemos que precisamos do abraço de Jesus nesta noite. E o Jesus falou para mim e para você: então vem. Então vem. Vem. Porque eu sou o teu Pai. Vem. Não se tarda em vir. Não se tarda. Não fecha o teu coração. Não fecha a tua mente. Não fecha o teu olhar espiritual. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, o que tem que ser aberto em nós é a visão espiritual. É o nosso coração espiritual. É a nossa mente espiritual. Porque se a gente vir com a mente mundana, com a mente das coisas que estão lá fora, nós não conseguimos digerir essa palavra. Nós não conseguimos entender que eu e você somos filho pródigo na presença do Senhor. A gente acha que o filho pródigo é aquele que está lá fora. O filho pródigo é aquele que se afastou, que desviou, né? Mas não. Esse filho pródigo de hoje, que o Senhor está falando, é para mim e para você, que somos já filhos dele. Mas ele quer resgatar em nós o primeiro amor. Que nós venhamos nesta noite deixar o Espírito Santo nos resgatar. Deixar o Espírito Santo cuidar de nós. Seja qual for o teu problema, seja qual for os teus anseios, deposita no altar do Senhor. Fala: Senhor, eu não consigo sozinho, mas se o Senhor estiver comigo, eu posso todas as coisas. Amém? Amém. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Tá bom? E Glória a Deus. se faltou alguma coisa, que Ele venha suprir os nossos corações, nos dando entendimento, nos dando a forma correta para nós entender, querer a vontade do nosso Pai. Eu vou só mais uns minutinhos. Eu queria chamar a Kate aqui, ela vai estar louvando, tá bom? E eu já agradeço a minha oportunidade, agradeço o pastor por mais uma vez. Né? O Senhor tem me dado essa oportunidade, tá bom? Deus abençoe você, irmão, que entrou aqui nesta noite. Que o Espírito Santo possa continuar falando nos seus corações. Amém? Aleluia. Salve, igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Igreja, vamos se colocar de pé, vamos louvar esse louvor com alegria. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Mundo busquei, mas não